Então eu vou comissionar vocês para isso. Vocês estão querendo tanto isso, que eu vou comissionar vocês para isso. Até tem crente em jejum nos nossos dias que ora, mas são poucos os que oram e jejuam pelos perdidos. Crente em jejum e ora para comprar uma casa nova, para arrumar um emprego melhor, para casar pela segunda, terceira, quarta vez, para, que mais? Comprar um carro. Até que você encontra no Brasil crente assim, mas crente em jejum e ora pelos pecadores e perdidos, crente em jejum e ora pela sua nação, pela sua cidade, pelo seu povo, são poucos. Sabe, louvo a Deus, que nas nossas igrejas, pelo menos 2 vezes no ano, a gente faz jejum de 21 dias. E sabe qual é o nosso foco principal? Isso aqui, ó. A gente jejum e ora para ganhar as vidas. A gente jejum e ora pelas nossas cidades. A gente jejum e ora pela nossa nação. A gente jejum e ora por outras cidades vizinhas. A gente jejum e ora, jejum mesmo, deixa de comer. Alguns dos nossos líderes mais experientes ficam até jejuando a água, só no líquido. Ficam uma semana só bebendo água, chorando, jejuando e orando. Deus salva meus primos, meus tios, meu bairro, minha escola, minha cidade, minha nação. Põe nome, presente diante de Deus, em nome de Jesus. Os apóstolos eram assim, as igrejas que eles abriram assim, lá em Atos, lá no capítulo 3 da igreja de Antioquia, a Bíblia diz que eles estavam jejuando e orando. Aí o Espírito Santo veio e desafiou eles para abrir outras igrejas, para fazer missões. Fala, pastor, eles estavam jejuando e orando pelo quê? Claro que era por isso. Mas se eles estivessem jejuando e orando para comprar um carro novo, na época não era carro, era um cavalo novo. Comprar uma manga larga, Paulo queria uma manga larga, estava jejuando por isso. Cavalo novo, tal. Aí o Espírito Santo fala, não, eu quero abrir igreja, sai para lá, toda voz lembrando, em nome de Jesus. Assim que eles iam reagir, que estava orando por outras coisas. Mas não, eu estava orando por isso mesmo. Por isso que eles responderam prontamente. Por quê? Esse era o clamor. Na hora eles responderam, todo mundo da igreja inteira respondeu, ninguém estranhou com a direção. Todos aceitaram na hora a direção, receberam, inflamaram-se com a direção. Por quê? Porque o coração de todos estava na mesma direção. É precioso. Nós agora começamos um desafio lá em Goiânia. 2 desafios a gente oferecer, é muito interessante. Nós desafiamos nossas igrejas a abrirem células nos bairros próximos do prédio da igreja. Nós queremos saturar os bairros, nós queremos ganhar os bairros próximos da igreja, ganhar o bairro inteiro. Temos muitas células na cidade, mas nós queremos concentrar em ter mais células próximas do prédio da igreja. Quando nós chegamos e desafiamos a igreja, todo mundo responde imediatamente com intensidade, com calor, com encargo. Alguns irmãos até mudaram de bairro para poder abrir a célula lá no bairro onde nós estamos. Que precioso, né? Por que eles respondem rapidamente à direção do Espírito que nos deu? Porque o coração deles está nisso. Eles estão orando por isso, estão focados, não querem ganhar a cidade, entendemos para ganhar a cidade, querem ganhar os bairros. E aí outro desafio que nós fizemos, nós desafiamos a igreja, cada rede de pastores, são 40 redes, a se envolverem na abertura de uma igreja em uma cidade próxima de Goiânia. Quando nós fizemos desafios, os irmãos responderam prontamente, imediatamente, além do que nós havíamos pedido. Por quê? Porque é o mesmo coração em Deus, então porque estão focados nisso, o Espírito Santo desafia, pega fogo na mão. Outra coisa interessante, eles estavam dispostos a sacrificar e a darem os seus melhores para que a obra avançasse. Então, por exemplo, eles enviaram Paulo e Barnabé para expandir a obra. Eles não enviaram irmãozinhos inexperientes, não, eles enviaram os mais experientes. Isso é o que a gente chama de atitude vicária, uma disposição de sacrificar-se em favor de outros. Então, por exemplo, nós abrimos 181 células em 21 dias lá em Goiânia. 181 células.
Nós abrimos nos bairros estratégicos que nós tínhamos mapeados e definidos que iríamos abrir. São bairros próximos aos 2 locais de reunião que nós temos. Um na região sul da cidade e outro na região leste da cidade. Sempre aqui tem uma célula. Mas sabe como é que nós abrimos? Chegamos em cada rede de em torno de 40 células, ofertou os seus melhores discípulos para abrirem 3 novas células. Enviou ele. As 70 igrejas que nós estamos abrindo, nós estamos enviando nossos líderes, discipuladores mais experientes para trabalhar nisso, e alguns deles vão ser enviados para morar lá, para cuidar dessa igreja. Precisa ser vicário, precisa ser um coração para expandir, que não está buscando somente ajuntar para si, mas está buscando espalhar. Quarta característica dessa obra dos apóstolos: trabalham com equipes. Trabalham com equipes. A liderança de Antioquia era uma liderança múltipla, possuía diversos profetas e mestres que governavam a igreja local. O mesmo princípio pode ser visto no envio de Paulo e Barnabé, que foram enviados em dupla, e ainda temos João Marcos, que foi adicionado à equipe apostólica. A liderança da igreja de Antioquia era uma liderança diversificada. Aquela obra de Antioquia, aquela igreja local, não era a igreja aquela que crescia em número e qualidade, não era a igreja de um homem. É o pastor Paulo, ele é o cara, ele é o que faz acontecer. Não, tinha uma equipe de pessoas atuando. A obra não estava na mão de um homem apenas, a obra estava na mão de um povo, de uma equipe. Havia vários dons ministeriais atuando ali. E porque havia uma equipe, a obra era mais abrangente e mais prevalecente. Sabe, eu ensino no nosso seminário para os nossos novos obreiros sobre liderança e trabalho em equipe. É uma especialidade que eu ensino. Sabe o que eu tenho descoberto? Isso não é novo não, os apóstolos aplicavam esse princípio já há muito tempo. Eles aprenderam com Jesus. Eles aprenderam a premissa que o número 1 é pequeno demais para se alcançar a grandeza. O número 1 é pequeno demais para alcançar a grandeza. Sabe? Nós podemos ser bons sozinhos, mas jamais seremos perfeitos. Mas com a equipe nós somos perfeitos. Então o grande desafio para termos células fortes é termos uma equipe com líder. A célula mais forte ainda é a célula que vira a equipe. A célula se torna a equipe do líder. O grande desafio para termos uma rede de jovens fortes é ter uma equipe, ter um encargo pelos jovens. Você tem que fazer com que a rede se torne uma equipe. Ano passado nós tivemos o desafio de fazer uma conferência 3 vezes maior do que já tínhamos feito até então. Até então nós tínhamos feito uma conferência onde tinha dado quase 5 mil pessoas. E nós recebemos o desafio: vamos para o ginásio, Goiânia Arena, vamos fazer com 15 mil pessoas. Conferência dos jovens. Nem pastor Naô, eu e o Roberto, organizando com os pastores das nossas equipes, procurando o conselho do pastor Luiz. Ele sugeriu: faz o seguinte, chame toda a rede, todos os irmãos, e faz todos eles a equipe do evento. Então foi isso que nós fizemos. Nós pegamos todo o rebanho lá, os nossos irmãos das células, líder de treinamento, só os líderes de treinamento, em torno de 3 mil irmãos. Falamos: a equipe da organização das conferências somos nós aqui, todos nós, 3 mil aqui. Então os que participavam da conferência agora, nós falamos para eles: não vão ser só participantes, não, vocês vão ser da equipe do evento, vão nos ajudar a levar o povo. Aí dá certo, deu certo, fizemos uma conferência, 15 mil pessoas. Esse ano vamos fazer de novo 15 mil lá, queremos saturar lá, porque ano que vem nós vamos para o estádio. Ano que vem nós vamos para o estádio Serra Dourada. Mas sabe por quê? Equipe.
É precioso que lá em Goiânia, nossa igreja local, não é o pastor Luiz que está fazendo a obra sozinho, tem uma equipe. Uma equipe fazendo a obra. Tem o mesmo encargo. Eu cuido desse rebanho das 363 células que eu vou lembrar vocês, mas não cuido sozinho, tem uma equipe. Eu posso estar aqui agora e ao mesmo tempo eu estou fazendo 3 encontros evangelísticos lá agora. Minha equipe. Nós estamos evangelizando agora em torno de 170 jovens. Agora. Eu estou aqui e nós estamos lá. Por quê? Porque temos uma equipe. Os apóstolos trabalhavam sempre em equipe. A igreja lá em Jerusalém, o tempo inteiro fala, levantou-se Pedro e os 11. A equipe. Paulo sempre viajava com a equipe. A igreja de Antioquia era uma equipe. E esse é um princípio para continuarmos a obra dos apóstolos também. Deus levanta uma equipe. Essa equipe é formada por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Está lá em Efésios capítulo 4. Deus levanta os apóstolos, profetas, 4, 11 até o 13. O Espírito Santo separa e dá para a igreja os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, os apóstolos dizem que Deus trabalha com a equipe para edificar a igreja. Ele levanta os pastores, profetas, apóstolos, mestres, para treinar os santos, para que os santos juntos realizem a obra do ministério. E a obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, cujas células são a extensão da igreja. E quando a igreja é edificada, nós vamos ter a expressão de Cristo na terra. Nós vamos ter a unidade da fé e do conhecimento. Então o que acontece é que nós temos uma equipe. Deus tem uma equipe. Os homens, os pastores, apóstolos, profetas, mestres, os homens que Deus envia, eu estou aqui treinando vocês. O pastor está aqui treinando vocês. Deus envia os homens de Deus para treinar os santos. E Deus não treina os santos através de um homem apenas. Ele usa uma equipe para treinar. E essa equipe que treina os santos, para que os santos realizem a obra deve ser realizada pelos santos. Quem são os santos? Todos aqueles que foram lavados e santificados pelo sangue de Jesus. Inclusive cada irmão lá da sua célula, os membros e os congregados. Se creram no Evangelho, são santos e santificados, devem ser treinados para realizar a obra de Deus. É precioso é que eu estava lá ontem, saindo lá do meu voo, tive problema de pegar a noite, eu fui lá no nosso prédio, toda sexta-feira. Nós temos só na Praça da Bíblia, onde eu sou pastor, que na região, que é a videira da região leste, nós temos ali de 2 a 3 encontros todo final de semana. Esse final de semana está ficando 3. Eu estava lá, saindo, estive lá um tempo, antes de ir para o aeroporto, caminho inclusive, eu estava lá, vendo aquele tanto de jovem ímpio, lá no prédio da igreja, toda sexta tem isso. Aquele tanto, fumando, com um bonezinho, tá, você pode ver, são ímpio, não conhece a Deus. Aquele tanto lá, eu fiquei olhando para isso, é precioso demais. Isso é muito precioso. Eu fico olhando, gente, onde é que esses irmãos arrumam esse tanto de gente? É os irmãos, sabe por que isso acontece? Você pergunta, o que eu fiz? Pastor, desses 150 que estavam lá, quantos o senhor trouxe? Nenhum. Eu levei nenhum. Não fui atrás de nenhum. Não chamei nenhum. Mas são os irmãos. É o time de Deus. Sabe o que eu fiz? Eu treinei os irmãos. Eu pus fogo nos irmãos. Eu desafiei, capacitei, ensinei. Edifiquei. Eles se sentiram preparados. O que eles fizeram? Partiram para cima. E ganharam. E levaram. Cada um faz a sua parte. Aí nós temos uma obra programação.
Porque não é o trabalho de um homem apenas, é o trabalho de um povo, de uma equipe. Corpo de Cristo é a equipe de Cristo, é o time de Cristo. Seu corpo, família, a equipe. Deus usa os evangelistas para treinar a igreja para evangelizar. Deus usa os pastores para treinar a igreja para cuidar, para consolidar, para guardar. Deus usa os mestres para treinar a igreja a treinar, a ensinar. Deus usa os profetas para treinar a igreja para edificar, para falar da parte de Deus. Deus usa os apóstolos para treinar a igreja para enviar. Enviar para a escola, faculdade, trabalho, bairro e até para outras cidades. É enviar. Então Deus tem o seu time. Esse time de ministros, de ministérios, treinam os santos para que os santos realizem a obra. Os apóstolos trabalhavam sempre em equipe. Nós também devemos trabalhar em equipe. Quinta característica: possui propósito e estratégia. Para continuar a obra dos apóstolos, temos que ser homens e mulheres que têm propósito e estratégia. Paulo escolhia grandes cidades e grandes rotas. Pregava primeiro nas sinagogas, depois pregava pessoas chaves, pregava para grandes multidões, pregava com sinais e maravilhas, consolidava os novos na fé. Propósito e estratégia. Vamos ganhar a cidade. Como vamos ganhar? Por onde nós vamos começar? Uma bricela onde aparecer nessa cidade. Não deveríamos pegar e mapear essa região onde nós estamos e vamos focar em abrir células aqui nessa região. Por quê? Se eu abro célula lá na região sul, você colocar o sul aqui, mas vocês sabem, se eu abro lá para a região, nós estamos no norte, né? Se eu abro célula na região sul, muitas dessas células não vão vir no culto. E a célula que não vem no culto, ela não vai estar sendo exposta aos ministérios do pastor, do profeta, do mestre, para ser fortalecido. Se não são expostos ao treinamento dos profetas e mestres, eles não são fortes, e muitos deles até se perdem na beira do caminho. E com isso não é estratégia. Nós temos definido isso. Nós chegamos a um momento que nós falhamos na cidade inteira. Agora nós queremos concentrar. Quando nós iniciamos a igreja, começamos num bairro, cresceu o Jardim América, cresceu ali na região, fortaleceu, depois ganhamos gente na cidade inteira. Aí multiplicamos a igreja lá para a região leste. Agora tem gente na cidade inteira, mas o que nós temos feito? Trabalhado para ganhar pessoas próximas aos 2 prédios de novo, especialmente na região leste, porque temos igrejas sólidas, fortes, para ganharmos bairros inteiros. Nós vamos ganhar a cidade, mas tem que começar a ganhar na região, ganhar o bairro A, bairro B, bairro C, bairro D, condensar, edificar de forma coesa, sólida. Aí sim, aí nós vamos espalhar de novo, vamos abrir outros locais lá na cidade mesmo, e por aí vai. Propósito e estratégia. Paulo tinha isso com suas equipes. Nós devemos ter também. Não estimular a dependência pessoal. Isso aqui é algo precioso. Paulo abria células, igrejas, e às vezes rapidamente, em 2 semanas, ele saía da cidade. E os discípulos ficavam firmes no Senhor, não abandonavam a fé. Mesmo se o pastor está lá com eles, mesmo se ele tem um líder experiente, o povo continuava firme na fé. Por quê? Porque o evangelho que eles pregavam colocava Cristo no centro. A mensagem que eles ensinavam os discípulos a depender de Cristo. E os discípulos que eles faziam eram discípulos de Cristo. E porque as pessoas então eram plenas em Cristo, elas não eram dependentes do homem para viver a vida cristã. E pasmem-se, mesmo sendo novas convertidas, eles eram firmes em Cristo, aprendiam a andar com Cristo, a depender de Cristo. Por quê? Porque os irmãos não estimulavam a dependência pessoal, mas estimulavam a dependência de Cristo. Isso é poderoso. Isso é cada crente um ministro. Não colocavam critérios demasiadamente altos para constituir discípulos e líderes. Interessante, Paulo levantava líderes rapidamente nas igrejas onde ele abria. Ele diz que depois de orar e jejuar, eles levantavam líderes. Você acha que esses líderes de célula
que ele levantava, tinha tempo de fazer um seminário de um ano? Não. Eles levantavam aqueles que respondiam com comprometimento, davam oportunidade, corriam riscos, as pessoas às vezes até falhar. Nós cremos que cada membro pode ser ministro, e cremos que não é só alguns especiais que podem liderar na casa de Deus, não. Cremos que todo aquele que foi chamado e escolhido e está cheio do Espírito Santo pode e deve liderar na casa de Deus. Isso é não colocar padrões altos demais. Coloquei que é a figurinha da NASA, né? A NASA que é assim, padrões super elevados. Tem igreja, tem célula que o padrão é altíssimo. Não deveria ser tão alto assim. Ah, então não tem padrão? Tem padrão, temos padrão, mas não é muito alto também não. O irmão procurou. Na nossa igreja, o jovem só lidera quem faz a corte, ou seja, o jovem que namora não lidera. Hoje. Mas tem 10 anos que a gente ensina isso. Nós definimos que não ia liderar mais quem namora depois de 5 anos ensinando isso. Aí nós definimos um padrão. Depois de 5 anos ensinando isso para os irmãos, mas até então eu permitia, né? Pô, irmão namora, outro faz acordo, pode liderar. Nós estamos ensinando para os irmãos um padrão melhor. Tem uma perguntando, tem uma pessoa, um jovem, tal, que namorava, não concordava com a corte, agora casou e tal, ele pode liderar? Claro que pode. Claro que pode, é casado, irmão. Você não quis nos ouvir no aspecto da corte, amém, vai ouvir no outro aspecto mais para frente. Mas graças a Deus nós temos milhares de jovens que caminham de santidade e pureza no caminho da corte, são aprovados e é uma bênção. Mas nós precisamos ter cuidado de não adotarmos padrões muito elevados. As pessoas, assim, sabe, ser mais santo do que deve é problema também. Não ser santo é um grande problema, mas ser mais do que deve é problema também. E o irmãozinho está na corte com a outra irmã, né? Mas não, ele na verdade já casaram, acabaram de casar. E a irmã escreveu no Orkut dela lá, né? Está aqui o fulano, o marido dela. É todo meu. Aí os irmãos da igreja, né, os discípulos dele, escreveram no Orkut comentando, não é seu não, ele é de Deus, ele é da igreja. Até aí vai, os irmãos serem imaturos, vai, qual que foi o problema? O irmão, o marido, não, mas eles têm razão. Vão vai dar um cascudo, sabe o que é cascudo? Vocês falam cascudo aqui também? Que tolice, isso aí é querer ser mais santo que deve, entendeu? É claro que ele é de Deus, é claro que ele é da igreja, mas é dela também. E ela tem razão de falar, é todo meu, está certo. Mas o outro é tão santo, santarrão, junto com os outros santarrões. É problema. Sabe, a santidade de Jesus é diferente da santidade dos fariseus, viu, irmão? Jesus era santo, mas comia na casa dos pecadores. Jesus não tinha muita aparência de santidade. Sabe o que ele tinha muito? Realidade de santidade. Tinha aparência também, mas tinha muita realidade. Os fariseus é que pareciam santos. Eles gostavam de orar de maneira que todo mundo pudesse ver. Eles gostavam de tudo que eles faziam para os outros verem. Jesus ensinou, não, vocês vão fazer, faz para o Pai ver. O meu padrão é o seguinte, fazer para o Pai ver. Claro, quem faz para o Pai ver, os outros vão acabar vendo uma hora dessa. Tanto é que Jesus orava para o Pai ver. Mas teve um dia que os discípulos viram, porque toda a realidade vai se tornar manifesta, tanto para o bem como para o mal. Isso é um fato da vida. Jesus estava orando, os discípulos viram. E até pediram, Jesus, mestre, se vem orar também, estou vendo que o senhor ora. Eu estou ensinando. Vão orar assim, sabe? Tem que ter cuidado com os super padrões, temos que ter cuidado com estabelecer padrões altos demais. Precisamos acreditar e dar espaço para todos os santos exercerem o ministério na casa de Deus. O que é super padrão? Tudo aquilo que é além do que Jesus estabeleceu, tudo que os apóstolos estabeleceram. Então nós temos um padrão em Goiânia. Só lidera a célula quem já fez o curso de maturidade no Espírito e está fazendo o CDL. Ou seja, ele tem que ter em torno de 7 meses de crente para fazer isso aí. Faltando 7 meses de crente. 7 meses de crente já tem gente liderando na nossa igreja. Só que eu vou te falar mais, agora você vai assustar, né?
É que nas igrejas que nós estamos começando, tem gente que tem 3, 4 meses de crente, já está liderando. Agora, para você desmaiar de vez, nas igrejas de Paulo, tinha 2 semanas de crente e o cara já estava liderando. Isso aqui é fé, hein? É a fé para acreditar na unção de Deus na vida de outros. É a fé. Esse é o tipo de fé mais poderoso que tem. É mais poderoso que levantar paralítico. É a fé para acreditar na pessoa e na unção de Deus na vida dela. Acreditar que ela pode ser usada por Deus também, que a mesma unção que está nele está nela também. E eu creio. E se tem um coração para Deus, tem um coração ensinável, disposto a aprender conosco, o restante é dar aprendendo no caminhar. Nós exigimos coração ensinável, coração para Deus, aliança. O restante é vai aprendendo com Jesus e conosco. 8º princípio: uma obra prevalecente é focada em um propósito específico. Onde quer que os apóstolos iam, eles pregavam o evangelho, faziam discípulos, abriam células e edificavam igrejas. Era isso que eles eram focados. Eles não se distraíam em fazer outra coisa. Um dia um irmão me apresentou um livro. Estou encerrando, irmãos. Me apresentou um livro, irmão. Eu ensino muito sobre missões, evangelismo. Irmão, você dá um seminário de missões, tem um livro missionário aqui. Me apresentou um livro, missionário. Irmão, missionário, que legal. Antes de ler aqui o livro, me fala aqui, quantas igrejas ela já abriu? Ele, igreja? Igreja, quanta igreja ela abre? Não, ela não abre igreja. Não. O que ela faz? Ela abre hospital, creche, orfanato. Não podia até mudar o nome dela, assistente social. É um bom trabalho, legítimo. Mas não vamos chamar de missionário. Porque missionário, o termo missionário é igual a apóstolo, viu, irmão? Missionário é do latim, apóstolo é do grego. Ambos significam uma coisa só: enviados de Deus. Falar que alguém é missionário, dá o mesmo título que os apóstolos tinham, mesmo termo, mesma função, eles têm que fazer o que eles faziam. Então, se eu sou apóstolo, eu sou missionário e não abro igrejas, eu não sou apóstolo, sou outra coisa. Mas sabe, se nós somos discípulos dos apóstolos, e o nosso chamado é fazer outra coisa, diferente do que eles fizeram, então tem algo errado, vai ser discípulo de outros. Se nós somos discípulos deles, nosso chamado é fazer o que eles fizeram. E eles não se distraíam com nada, senão uma coisa eles faziam: pregavam o evangelho, faziam discípulos, abriam células, se tornavam igrejas e edificavam essas igrejas. Eles eram focados nisso. Em última análise, plantar igrejas e edificar igrejas. E como nós podemos cooperar nisso de forma prática? Através da célula. Então, eu sou focado nisso. Tudo que eu faço, tudo que nós fazemos na igreja é pensando em edificar as células. Se não vai edificar as células, nós descartamos. Nós somos focados em edificar e abençoar e fortalecer as células. Mas a tendência é grande de nós nos distrairmos com outras coisas. Então volta para a equipe de louvor aqui agora. A equipe de louvor vai querer nem cantar no final de vai assim, em nome de Jesus, né? Faz um chamado. Mas sabe, minha esposa é da equipe, ela tem equipe de louvor lá que trabalha com as crianças, ela treina, ensaia e tal. Tá certo, tem que fazer mesmo. Mas meu questionamento é o seguinte: quantas horas por semana você dedica para o louvor, para ensaiar a música? E quantas horas por semana você dedica para pastorear os novos convertidos da sua célula, para cuidar, para evangelizar? Está aí um termômetro para saber se você está próximo do propósito, do foco de Deus. Você acredita, irmão? Porque tem gente que dedica 5 horas por dia para ensaiar a dança, mas não dedica nem 1 hora por dia para evangelizar e consolidar os novos na fé. Vai falar que é discípulo dos apóstolos, de Jesus? Muito menos. Fazer discípulo de Cristo é nossa alta prioridade, amém? 9.
uma alma prevalecente possui poder espiritual. Não possui atitude de autopreservação, antes é formada por discípulos com disposição ao sacrifício. Eles pregaram em breve. Lá em Atos capítulo 14, versículo 19, tem uma situação interessante. Paulo, com a sua equipe apostólica, acabaram de pregar em Listra. Listra é uma cidade que eles pregaram, e no final das contas lá o povo apedrejou eles. Apedrejaram de tal maneira que Paulo foi dado como morto. O líder da equipe foi dado como morto, colocado fora da cidade. Aí a equipe reuniu, pegou lá o homem caído, dado como morto, oraram com ele. Eu não sei se ele ressuscitou ou se estava desmaiado, mas o fato é que ele levantou. E foram correndo, mais que depressa, antes de ser apedrejado de novo, para uma cidade vizinha, chamada Derbe. Eu fico imaginando a cena, né? Paulo acordando, onde que eu estou? Mas acabou o culto lá em Listra? Acabou, Paulo. O que foi que aconteceu? Devia estar atordoado, né? A pessoa pancada na cabeça, devia estar atordoado. Não, Paulo, se no final lá do apelo o povo vier com pedra, batendo em nós, você vai morrer. É mesmo? Agora nós estamos agora? Nós estamos aqui em Derbe. Ele falou, tem igreja aqui já? Tem não. Tem alguma célula aqui? Também não. Ué, vamos abrir então. Vamos pregar o evangelho aqui. Aí talvez algum daqui falou, Paulo, não, vamos embora, vamos procurar um pronto-socorro aqui o mais rápido possível. Já ligamos lá para Antioquia para mandar uma ambulância.